Agora, convido ao palco o anfitrião da noite, o presidente da CNDL, José César da Costa, para fazer o seu discurso. Boa noite, nação lojista! Agora eu gostei. Bem, meus amigos, né, passamos praticamente toda a tarde hoje debatendo, né, tentando entender, mas agora chegou o nosso horário, né, nosso momento oficial, né, para abrirmos o nosso evento. E quero, nesse momento tão importante, onde, né, ouvimos músicas que nos lembram, né, que nos faz ser mais patriotas. Ouvimos o hino da nação lojista, o hino nacional, músicas que têm brasileiridade, e quero parabenizar a maestra Délia Matos, né, que está aqui hoje nos prestigiando com esse coral maravilhoso, também, né, cantando o hino da nação lojista. Então, meus amigos, eu quero... nós já fizemos hoje vários cumprimentos na parte da tarde, então, para não ser muito cansativo, eu vou cumprimentar aqui de forma, né, especial, cumprimentando a todos os parlamentares, deputados federais, senadores, em nome do senador Jorginho de Mello, que preside a nossa frente parlamentar do pequeno e microempresário. Muito obrigado, senador, pela sua presença. Quero também cumprimentar mais uma vez, né, o nosso Carlos Médici, que esteve conosco hoje durante a tarde, presidente do SEBRAE Nacional, e que deixou a sua mensagem de apoio a esse governo, que dirigiu de forma carinhosa, né, a essa administração, e esse trabalho maravilhoso, viu, presidente Carlos, que você tem feito hoje em parceria com os empresários, com a CNDL, com a UNEX, enfim, com as necessidades básicas hoje para o nosso país continuar crescendo. Muito obrigado, e pelas palavras que você também enalteceu o governo Bolsonaro e seus ministros. Obrigado de coração. E também, né, de forma carinhosa também, quero cumprimentar ao nosso governador, Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, que está sempre conosco, governador, sempre nos prestigiando, né, em todos os eventos nossos, na nossa posse, né, nós sempre tivemos a honra de tê-lo e sabemos das parcerias que existem hoje com a CDL do Distrito Federal, com a própria CNDL também. Nós temos ainda um projeto que foi paralisado durante a pandemia, que é o nosso Memorial do Varejo, e hoje também, pela manhã, falava com o seu secretário de Desenvolvimento Social, na qual, mais uma vez, nós vamos tentar, né, viabilizar esse projeto tão importante para o Brasil, para Brasília. Então, muito obrigado a você, a toda a sua assessoria que está junto conosco. E quero também, né, de forma especial, muito especial mesmo, uma pessoa, né, que eu tenho certeza que todos nós, né, gostamos, respeitamos, né, é o que dirige a nossa economia, é o que nos faz trabalhar, lutar e vencer, como disse o nosso hino. Então, o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. É importante tê-lo aqui, né, queremos saber um pouco, né, como vai a economia dessa nação. E quero também, né, claro, agradecer aos nossos diretores, né, da UNEX, do nosso grupo, que representamos aí praticamente 73,8% do PIB. Já nominei a todos, né, na parte da manhã, também todos estiveram aqui conosco, debatendo, né, nos ajudando a compreender. É muito importante essa união. Nós estamos hoje praticamente com todos os setores de comércio e serviços representados, né, com os senhores todos. Muito obrigado, né, a todos. E também, mais uma vez, agradecer a presença, né, do nosso presidente do SPC Brasil, Roque Pelizari Júnior, e Bruno Semideu Fausto também, do Conselho Administrativo e Conselho Deliberativo. Então, mais uma vez, né, no meu boa noite, eu quero, né,
recebê-los todos com meu cordial abraço, de forma carinhosa, a todos que estão aqui hoje, que nos faz refletir sobre esse tema tão importante, que são transformações política e comércio pós-pandemia. Eu acho que é o assunto mais importante, é o assunto que todos nós queremos entender, compreender e como será o nosso futuro. Então, obrigado pela presença de todos, bem-vindos à Nação Logista, bem-vindos a Brasília, e que vocês tenham, de fato, né, um fórum excepcional. Nesse momento também eu não poderia de agradecer, né, a Deus pela nossa vida, a todos, né, também quero expressar de forma, né, com muito sentimento, e solidariedade, a nossa solidariedade a todos os familiares que perderam, né, que foram vítimas do Covid, vítimas da pandemia. Então, sabemos que foi um momento delicado, não só para o Brasil, para todo o planeta, e com certeza deixou marcas profundas, mas eu tenho certeza, né, que nosso agradecimento vai para todos aqueles que trabalharam na área de saúde, que também muitos perderam suas vidas, mas eu tenho certeza, né, que nós estamos vencendo a pandemia. Com toda certeza, em breve nós estaremos na normalidade. Eu sei que esse momento prejudicou muito a nossa economia, mas nós somos guerreiros, né, como diz o hino, então nós vamos, né, em breve, já estamos recuperando, vários setores já se recuperaram, com exceção, né, do nosso amigo Paulo Somus, que ainda, né, perdeu muito, mas estamos juntos, Paulo, estamos juntos nessa luta. Então, gente, nesse momento, eu quero mesmo, eu vou deixar o meu tempo, né, para o nosso ministro, para o nosso governador, para as pessoas que vão estar conosco, Jorginho, mas é o momento mesmo de agradecer a todos, né, que lutaram em prol do nosso, né, do nosso setor, né, a todos que de fato nos acolheram. Então, ministro, saiba que nesse espaço aqui estão reunidos aqui os maiores líderes do nosso Brasil, né, líderes do comércio, líderes de serviço nesse país, e como eu já disse, né, estava falando para você hoje lá na sala, nós hoje representamos aqui, né, nessa sala, e todos que estão nos ouvindo de forma online, 84,3% de toda a população desse país, ministro. 84,3%. Não é pouco, viu? Por que 84%? Porque, primeiro que estamos nas 336 cidades do Brasil que têm que tem habitantes superiores a 100 mil habitantes. Estamos nas 323 cidades, né? E todas as cidades acima de 30, 40 mil habitantes também nós estamos presentes. Então, isso representa hoje, ministro, dos 211 milhões, representa praticamente quase 180 milhões de habitantes. Então, isso está, né, pulverizado, né, pelo pequeno e micro, porque eu falo isso porque muitas vezes as pessoas, muitas vezes o governo olha, né, de forma macro, olha os grandes industriais, as grandes empresas, e esquece que aqui está, né, pulverizado em todas as cidades, no centro, nos bairros, né, em todos os locais da cidade, até em áreas rurais, varejistas que comunicam todos os dias, ministro, comunicam com seus clientes, com seus funcionários, com seus familiares. Então, aqui realmente se faz política e se muda política quando realmente, né, estamos próximos. Então, eu quero agradecer também pelo apoio que nós tivemos aqui durante a pandemia. O senhor sempre nos ouviu, nos atendeu, todas as reivindicações hoje que trouxe alento à Nação Logista, toda a UNEX, que está aqui também presente pelos nossos diretores e presidentes. De fato, foi muito importante as ações governamentais. Fica o meu agradecimento. E também, né, mais uma vez, meu governador Ibanez, né, eu também, né, já passaram 4 anos que nós estivemos juntos aqui, 2 anos, Deus é nosso último fórum, e mais uma vez, né, lembrando desse trabalho seu em prol do varejista, simplesmente também por estarmos hoje sediados na cidade de Brasília. E o nosso senador também, Jorginho de Mello, não quero deixar de agradecê-lo pelo seu trabalho junto à Frente Parlamentar, junto também com a FCS, que é a Frente Parlamentar também de Comércio e Serviço. Então, Jorginho, você também sempre nos atendeu, você foi muito importante, grande parte dos benefícios que nós tivemos também, você fez parte junto com o Paulo Guedes. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado, Jorginho, e obrigado, né, a todos. Então, eu quero, nesse momento, né, no final de minhas palavras, né, agradecer a todos. Vamos, como disse, né, essa semente do amanhã que foi cantada e tocada pelo nosso coral, vamos ter fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Então, senhores, vamos lá fazer o que será,
bem-vindo às transformações, meu muitíssimo obrigado. Obrigado, presidente José César. Nós vamos receber agora aqui no telão do palco do 5º Fórum Nacional do Comércio um vídeo que nos foi enviado por algumas autoridades que, não podendo estar conosco, registraram o seu apoio a este evento. E começamos com um vídeo que nos foi enviado pelo ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Quero mandar um grande abraço a todos os amigos e as amigas que estão presentes no 5º Fórum Nacional do Comércio. Em virtude de um compromisso que cumpro hoje na Bahia e em Alagoas junto ao presidente, eu não posso estar aí nem participar por vídeo, em virtude do deslocamento, do horário que estava programado, mas fica aqui o meu registro, o meu carinho, o meu respeito a todos vocês. Importante falar de que o Brasil vem comemorar nessa semana o governo do presidente Bolsonaro 1000 dias de governo, um governo que vem transformando o Brasil. O Brasil foi capaz de dar uma grande resposta para a pandemia, uma doença que o mundo todo está aprendendo a lidar com ela. O Brasil já conseguiu se transformar no 3º país que mais vacinou no mundo. Nós temos mais de 220 milhões de doses já aplicadas dentro do Brasil. E é importante lembrar que o presidente Bolsonaro, o ano passado, em março do ano passado, foi o primeiro líder mundial que falou que nós precisávamos cuidar da saúde das pessoas, mas era muito importante cuidar do emprego, porque ninguém consegue vencer nenhuma doença se não tiver emprego, se não tiver renda, se não tiver uma boa alimentação, se não tiver boas condições de vida. De lá para cá, muitas transformações foram feitas no Brasil, desde os primeiros momentos do governo. E hoje nós também entramos no 34º mês sem nenhum caso de corrupção no governo. Isso é uma coisa muito importante. Nós vivíamos com essa marca, com essa chaga, por décadas e décadas no Brasil, isso acabou. O outro fato relevante é que as estatais brasileiras davam prejuízos, desfalques terríveis. A corrupção engraçava. As estatais, desde o ano de 2019, dão lucro no governo do presidente Bolsonaro. E isso tudo ele é revertido para a sociedade brasileira. Fizemos reformas importantes, estamos digitalizando o governo. O Brasil, dos 5 países que tentam a acessão ao CDE, está entre os primeiros colocados. O Brasil também cresceu mais de 40 posições no ranking do Doing Business do Banco Mundial, do ambiente para fazer negócios. Nós temos muito esforço para simplificar e facilitar a vida do empreendedor brasileiro. Você poderia dizer, mas falta muito ainda. Claro, 40 anos construíram toda uma estrutura burocrática de governo que fez o governo pesar muito nos nossos ombros. Eu também sou empresário, mas a determinação do presidente Bolsonaro e de toda a nossa equipe é de diminuir o peso do governo dos nossos ombros. E isso está dando resultado. Quer ver um? Estamos comemorando nesse mês mais de 2 milhões de empregos gerados apenas neste ano de 2021. Nós vamos ter um resultado extraordinário até o final do ano. Ou seja, o Brasil mostra para todos nós que ele tem presente sim, mas o melhor de tudo, o Brasil tem futuro. Recuperou o respeito internacional, nós recuperamos o orgulho de ser brasileiro. Estão aí as bandeiras brasileiras tremulando nas nossas casas, nas nossas propriedades rurais e nas nossas empresas. Por quê? Nós voltamos a confiar no Brasil. Nós, brasileiros, em primeiro lugar, o mundo dos investidores vem confiando no Brasil e podem ter certeza. Nós vamos a cada dia construir um país melhor, mais justo e o que é mais importante, com oportunidades para todos, com respeito e com um conceito que o presidente sempre nos cobra, o de servir permanentemente o Brasil, a vocês que são empresários e ao povo brasileiro. Portanto, fica aqui um grande abraço do presidente Jair Bolsonaro e a certeza de que o Brasil tem presente e futuro. E juntos vamos construir a grande nação por que tanto sonhamos. Vamos ver também no telão a mensagem do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Eu quero saudar todos aqueles que participam do 5º Fórum Nacional do Comércio.
Não há nada mais importante no nosso país do que a retomada da nossa economia. O setor de serviços, representado pelos clubes de diretores lojistas espalhados por todo o Brasil e capitaneados pela Federação, pelo FCDL, tem dado uma contribuição extraordinária a esse processo de retomada. Nós sabemos da vitalidade do setor, nós sabemos de que forma vocês estão contribuindo para o crescimento e para o desenvolvimento do nosso país. O trabalho feito pelo comércio em todo o país, capitaneado pelo José César e por todos os diretores de clubes lojistas espalhados pelo território nacional, tem feito realmente diferença. Nós queremos nos solidarizar e homenagear esse trabalho hercúleo de todos os dias, que empregam pessoas e permitem que haja renda e oportunidades em nosso Brasil. Parabéns pelo trabalho do comércio em todo o território nacional. Parabéns à Confederação Nacional do Comércio, parabéns à FCDL, parabéns aos clubes de diretores lojistas e a todos aqueles que participam desse importante fórum de serviços, de negócios e que buscam alternativas para melhorar ainda mais o varejo brasileiro. Dentre as autoridades que nos enviaram vídeos, também temos o vídeo do excelentíssimo governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Olá, participantes do 5º Fórum CNDL. Quero dar boas-vindas a todos e mencionar a importância desse setor para Minas Gerais, para o Brasil. Desejar a vocês, em especial ao presidente José César da Costa, ao Frank Sinatra e ao Marcelo. Bom proveito, um ótimo encontro a todos. Senhoras e senhores, na continuidade desta solenidade, ouviremos agora o excelentíssimo senhor presidente da Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas, o senador Jorginho Melo. Muito boa noite. Quero cumprimentar José César da Costa, o nosso presidente da Confederação, da nossa CNDL. Quero cumprimentar o governador Ibanez, agradecer a sua presença, cumprimentar o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, o senador Espiridião Amin, cumprimentar a deputada Ângela Amin, cumprimentar o deputado Fábio, o deputado Ercílio, o deputado Luiz Miranda, Zé Neto e a deputada Bia Kiss. Cumprimentar o presidente do SEBRAE, parceiro e amigo Carlos Melles, cumprimentar o Jorge Pinheiro, da CACB, cumprimentar o meu amigo de Santa Catarina, o Roque Pelizaro, do SPC Brasil, cumprimentar o João Galassi, da Abras, cumprimentar o Paulo Samuti, da nossa Abrazel, que tanto sofreu nesta pandemia. Senhoras e senhores, dirigentes lojistas de todo o Brasil, quero, de forma muito rápida, saudá-los, cumprimentá-los pela bravura, pela resistência, pelo desejo de conseguir mudar a sua atividade com criatividade, com zelo e, acima de tudo, superando as dificuldades. Quero aproveitar a presença aqui do nosso ministro Paulo Guedes para falar sobre alguns pontos que considero importantes na vida do comércio varejista, que todos os senhores são especialistas. Quando fizemos o PRONAMP, que foi aprovado pelo Senado Federal e pela Câmara Federal e sancionado pelo presidente Bolsonaro, eu tinha muita expectativa e muita esperança
que a gente pudesse efetivamente socorrer, ajudar os micro e pequenos empresários de todo o Brasil. Todas as conversas que eu tive com o Paulo Guedes, ele sempre, eu quero fazer esse elogio aqui de público, ele sempre foi um parceiro preocupado em encontrar caminhos para que a gente pudesse efetivamente alcançar um dinheiro mais barato, com carência e um prazo não tão longo, mas começamos com 36, agora estamos com 48 meses. Para que pudesse ir ao encontro das necessidades, das dificuldades do micro e pequeno empresário que foi atingido de frente. Hoje o Brasil, o governo brasileiro, através do governo Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, colocou no fundo garantidor 62 bilhões e que foram emprestados. Infelizmente, não conseguimos ainda convencer os bancos que precisa alavancar por 5, por 4, por 3. Não é transformar o fundo garantidor em fundo financiador, e é o que aconteceu até agora. Para que a gente consiga disponibilizar mais recursos para emprestar para o micro e pequeno empresário brasileiro. A luta, o desejo e o apoio do ministro Paulo Guedes, que vou pedir novamente aqui, para que a gente convença os bancos a realmente alavancar, para aumentar a quantidade de empresas atendidas e o valor emprestado. Só assim nós vamos dar condições para que a gente retome a economia, modifique alguma coisa mudou, a teleentrega, o comércio, o restaurante, enfim, mas nós precisamos assegurar mais recursos para que os micro e pequenos empresários possam continuar caminhando e confiantes em superar essa dificuldade. Nós temos lá na Câmara Federal, já aprovado pelo Senado, e quero pedir aos deputados que aqui estão. Vejo o deputado Luiz Miranda e a deputada Bia Kiss, a deputada Ângela já se retirou. Quero pedir o apoio de todos os deputados aqui, o deputado Fábio, o Ercílio, o Zé e a Bia, para que nos ajude a aprovar, já está com regime de urgência, para que o presidente Lira coloque em votação, já acertado com o governo, para o presidente sancionar, o HELP, que é um novo refis que vai ao encontro das dificuldades que todos os empresários passam. Eu não tenho dúvida que isso é necessário o mais rápido possível. O Senado já aprovou, agora está lá na Câmara, está na pauta para ser aprovado e para que possa fazer a adesão. Nós temos também lá na Câmara o PLP, que não é da minha autoria, o HELP é da minha autoria, o PLP que é do Ângelo Coronel, o senador Ângelo Coronel, que é sobre o reempreendedorismo, porque infelizmente no Brasil, quando um empresário não é bem sucedido numa atividade, ele é riscado do mapa. Lá fora serve de bagagem, serve de experiência. Aqui no Brasil não, aqui ele vira leproso. Então, voltar a reempreender, regularizando, tocando a sua atividade. Está lá esse projeto para aprovar, que vai ajudar em muito todos os empresários, os micro e pequenos empresários. O veto 44, estou falando isso pedindo o apoio aos deputados, está lá na Câmara para ser votado e nós vamos, quinta-feira, votar para que o regime, para dizer para todo o Brasil que o Simples não é renúncia fiscal, o Simples é um regime tributário que precisa ser respeitado cada vez mais. E esse veto, nós vamos ter que derrubar, não tenha dúvida disso, porque o Simples é um regime tributário assegurado pela Constituição, não é renúncia fiscal. E para encerrar, senhoras e senhores, eu quero pedir ao ministro Paulo Guedes,
Estamos encaminhando, já estamos fazendo, pedindo uma alteração dos limites do Simples de 360 para, no mínimo, 700 mil reais e dos 4.800, no mínimo, 8 milhões. Para se evitar, e alguns estados ainda têm o sublimite, o governador Ibanez aqui não deve ter esse subteto, porque os empresários têm dificuldade. Aquilo que dizia o Afif, nós precisamos construir uma rampa de saída, para não dar a morte súbita, porque quando você desenquadra, você vai para um regime muito severo, muda a tua vida. Então, se você tiver uma rampa de modificação, você sai suavemente e vai pagando sobre a diferença. E hoje, a Receita Federal sabe que muitas vezes o empresário tem que abrir mais uma empresa em nome da esposa, mais uma em nome do filho, mais uma em nome para não se desenquadrar. Então, ele trabalha com o freio de mão puxado. Vamos deixar ele acelerar o caminhão, viu, ministro Paulo Guedes? Vamos aumentar esses limites, que eu tenho certeza absoluta que ele não vai ter necessidade de toda a semana estar ligando para o contador. Como é que está aí? Dá para tirar mais nota? Ou temos que deixar para o mês que vem? Ele deixa de vender muitas vezes para não se desenquadrar. Então, isso é necessário. Eu quero fazer um pedido especial ao ministro que nos prestigia todos os senhores nessa noite, para que a gente possa alterar, que a Fazenda concorde, porque se ele concordando, ele é o homem forte do governo. Ele concordando, o presidente Bolsonaro vai sancionar e os empresários, os micro e pequenos empresários vão poder trabalhar com muito mais tranquilidade, não tendo preocupação em se desenquadrar. Eu agradeço, meu presidente da CNDL, eu te agradeço muito, Paulo. Te agradeço pelo convite, conta comigo, estamos lá à frente, eu e todos os deputados e senadores que fazem parte dessa frente, para ajudar vocês se reinventar, se fortalecer e superar, acreditar no Brasil, porque nós vamos vencer. A pandemia nós estamos quase vencendo, eu não tenho dúvida que a economia vai voltar a melhorar, e o ano que vem vai ser um ano importante para todos nós. Muito obrigado, bom evento a todos. Registramos as presenças dos senhores deputados federais Herculano Passos, Ricardo Silva, Tiago Dimas. Senhoras e senhores, neste momento, ouviremos o excelentíssimo senhor ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes. Boa noite a todos, amigos, presidente do CNDL, José César, deputada Bia Kicis, em seu nome, todos os deputados, senador Jorginho Melo, os senadores, governador. É um prazer estar aqui com vocês, e me lembra, quando penso no CNDL, eu me lembro da campanha para presidente da República do Guilherme Afif, em 1989. Quer dizer, já eram guerreiros os lojistas, já estavam espalhados pelo Brasil inteiro, em defesa da livre iniciativa, em defesa da economia de mercado, em defesa de um programa liberal. Eu me lembro que naquela época eu tinha preparado o programa econômico do Guilherme Afif, e Banco Central Independente, câmbio flutuante, privatização acelerada, regime de previdência com capitalização, para que justamente a gente acelerasse o crescimento econômico do Brasil, abertura da economia, câmbio flutuante. Não tem grandes novidades, existe uma coisa chamada caminho da prosperidade.
E o caminho da prosperidade tem sido seguido por nações ao longo de séculos e tem dado certo. Aliás, os últimos que mergulharam nos mercados globais são exatamente as viúvas do socialismo. 3,7 bilhões de eurasianos estão saindo da miséria, mergulhando no comércio global. São chineses, indonésios, indianos, vietnamitas, todo mundo está entrando e saíram da miséria, estão escapando da miséria. Enquanto isso, a América do Sul, que era o continente da esperança, começou a andar para o lado errado e tem realmente reduzido dramaticamente seu ritmo de crescimento. O Brasil era um país que crescia acima de todos os países do mundo, foi um país que cresceu durante 3 ou 4 décadas no século passado, bem acima das outras economias, mais do que Japão, China, Coreia do Sul, Alemanha, Estados Unidos. Era a maior colônia de japoneses fora da Alemanha, traindo gente de todo o Brasil, todo o planeta, né? A primeira maior colônia de japoneses fora da Alemanha, a segunda maior colônia de italianos fora da Itália, a terceira maior colônia de alemães fora da Alemanha, mais libaneses no Brasil do que no Líbano. O Brasil trazia gente de todo mundo, porque crescia muito rápido. E nós fomos perdendo velocidade à medida que nós fomos, justamente, perdendo essa espontaneidade da economia de mercado. Os governos foram entrando, foram aumentando os impostos, foram aumentando o endividamento, foi aumentando a inflação. Depois, para combater a inflação, começaram o endividamento em bola de neve, seguiram aumentando os impostos, e o Brasil ficou prisioneiro de uma armadilha de baixo crescimento. Ao final de 30 governos de social-democracia, os impostos subiram o tempo todo, os juros continuaram muito altos e nós paramos de crescer. Quando chegamos aqui, imaginamos justamente começar essa grande mudança de rumos, indo em direção à economia de mercado. No primeiro ano, começamos algumas reformas importantes na Previdência, fechamos o acordo com o Mercosul, fechamos com a União Europeia, fechamos com a área livre de comércio europeia, retomamos a exploração de petróleo com a cessão onerosa e entregamos no Congresso nós chamávamos de Pacto Federativo, decompusemos em 3 partes, a pedido então do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e entregamos ao Executivo o que seria então a reforma administrativa. Estávamos animados, progredindo em alta velocidade, quando a pandemia nos atingiu. A pandemia nos atingiu, nós saímos do trilho das reformas estruturantes e fomos apagar um incêndio no mato. Saímos do trilho, fomos para o mato, todo mundo com balde na mão, vamos apagar o incêndio. A pandemia foi terrível. A pandemia foi terrível, quer dizer, muito medo, muito receio, não sabia o que é o futuro, mas o tempo inteiro dizendo que nós íamos atravessar essa onda. Nós tínhamos que atravessar a onda. Que nenhum brasileiro devia ficar para trás, o presidente dizia sempre, e fomos criando os mecanismos, junto com o Congresso, junto com a Suprema Corte, as instituições brasileiras funcionando. Queríamos lançar os programas antes mesmo da autorização constitucional para gastarmos, porque temos o limite de teto. Antes mesmo disso, já tínhamos liberado quase R$500 bilhão em recursos de crédito, primeiro para as pequenas, grandes empresas, para as grandes empresas, reestruturando grandes empresas, depois governos, tudo isso. O senador Jorginho Melo insistindo também na pequena e média o tempo inteiro, junto com a FIF, junto com o Meles, todo mundo que nós conhecemos que se dedica a isso. Paulo Samuzzi também pressionando, brigando pelos restaurantes. Na outra ponta, o Galassi, lá com os supermercados, que foi o campo de um lado com a produção agrícola e o supermercado do outro lado, e eu pedindo para mantermos os sinais vitais da economia brasileira, quer dizer, podíamos estar como um urso abatido dentro da caverna, hibernando, mas tem que manter os sinais vitais, porque nós íamos sair do outro lado. E, com muita coragem, fomos montando os programas. Foram programas que hoje estão sendo muito premiados e elogiados lá fora, apesar de toda a politização e as narrativas daqui de dentro. A verdade é que dos 33 milhões que compõem o mercado de trabalho privado, formal, dentro da CLT, 11 milhões de CPFs foram preservados. Além disso, do fundo do poço,
abril, maio, junho do ano passado, até hoje, criamos 3 milhões de novos empregos. Então, nós preservamos 11 milhões e criamos 3 milhões. Então, realmente, o Brasil reagiu surpreendentemente bem. Do ponto de vista econômico, nós realmente previam que o Brasil ia cair 10% e os países avançados iam cair 4%. A Espanha caiu mais de 10%, a Itália caiu mais de 9%, a França caiu mais de 8%, a Alemanha caiu mais de 5%, o Japão caiu 4,5%, o Brasil caiu só 4%. E previam que nós íamos ficar no fundo do poço. E eu dizia que nós íamos voltar em V, e nós voltamos em V. E quando nós estávamos começando a nos erguer, veio a segunda onda. E nós tivemos que respirar fundo, mergulhar de novo, e começamos a vacinação em massa. 80% da população brasileira já com a primeira dose, 40% já com as 2 doses, as mortes desabando rapidamente, e o Brasil pulsando e crescendo acima de 5% esse ano, com muita força. E isso foi conseguido exatamente pela força empresarial brasileira. Eu me lembro do FMI vindo ao Brasil e prevendo essa queda de 9,7%, e eu sabia que, teoricamente, quando você tem o que a gente chama tecnicamente de mudança de regime, os modelos, os parâmetros ficam todos, na verdade, tornam-se endógenos, e você já não tem mais estabilidade para prever. Pode acontecer qualquer coisa, porque são organismos vivos. São organismos vivos. É exatamente como a vacina, você dá a vacina e um reage de um jeito, outro reage do outro. Na economia é a mesma coisa, você empurra, mas depende de como as pessoas estão processando. Se todo mundo desanimasse, nós íamos ficar lá embaixo. E eu esperava que os brasileiros reagissem. Nós somos átomos que raciocinam. Nós não somos... Da mesma forma que a biologia não é uma ciência exata, mas tem uma grande regularidade nas previsões, a economia também não é uma ciência exata. Então, organismos diferentes reagem diferente. Depende da nossa reação. E a verdade é que o empresário brasileiro respondeu extraordinariamente bem. Nós fizemos as políticas de incentivo para manutenção de emprego, auxílio emergencial, injetamos 10,5%, o nosso déficit saiu de 1,5% do PIB, foi a 10,5%, e esse ano voltou a 1,5% de novo. Nenhum país lá fora conseguiu fazer isso. Quer dizer, não faltou dinheiro para a saúde, mas não houve abuso, não virou gasto permanente, não virou aumento de salário, não virou despesa excessiva. O Brasil realmente estendeu sua musculatura em direção da saúde, mas, ao mesmo tempo, manteve o compromisso com a responsabilidade fiscal. Nós mantivemos o duplo compromisso. Foi o único país que saltou e voltou para o mesmo lugar de onde estava. Tanto que os próprios economistas brasileiros diziam que a dívida PIB ia para 100% do PIB, está em 82, 83. A nossa despesa foi para 26,5%, de 19 para 26,5%, já voltou para 19,5%, ano que vem já está em 17,5%. O primeiro governo vai terminar gastando menos do que quando chegou. E foi por isso que nós conseguimos derrubar os juros e, ao mesmo tempo, como mantivemos as reformas, e aí eu quero elogiar o Congresso, elogiar o Supremo, elogiar todo mundo que está conosco, mas principalmente a força do empresariado brasileiro, porque o que aconteceu foi o seguinte: a nossa hipótese de trabalho era essa: se nós controlarmos as despesas públicas 1 ou 2 anos, o setor privado vem com tudo. E está vindo com tudo. Vocês viram o recorde seguido de arrecadação, recorde seguido de consumo de energia elétrica, consumo de petróleo. O Brasil está bombando. Esses 5,5% não é brincadeira. E os mesmos que previram que o Brasil ia cair 10% e caiu 4%, que previram que o Brasil ia ficar lá embaixo, o Brasil voltou em V, que previram que esse ano não ia ter crescimento, nós vamos crescer 5,5%, eles estão fazendo a rolagem da desgraça. Então, a desgraça agora é o ano que vem. Então, o ano que vem o Brasil não vai crescer nada. Vão estar errados de novo, porque a força do Brasil está aqui, são os empresários, e nós vamos seguir. Eles nos subestimam. Eles nos subestimam os senhores. Quer dizer, o Brasil vai crescer de novo. Nós estamos com 540 bilhões de investimentos já contratados. Para vocês terem uma ideia, um ministro de extraordinária competência, conhece, veio primeiro como diretor do DENIT, foi subindo o tempo inteiro e virou o nosso grande ministro com um talento de execução enorme.
Tarcísio. O orçamento dele é 8 bilhões. O orçamento do desenvolvimento regional também 7, 8 bilhões. Então, se gastar muito, conseguir aumentar para 9, para 10, vejam a força de uma economia de mercado com 200 milhões de consumidores, com a quantidade de recursos naturais que nós temos e com o capital institucional que nós estamos produzindo. Porque durante a crise nós estamos aperfeiçoando as nossas instituições o tempo inteiro. Quando nós, em crise, aprovamos só esse ano, a inflação está subindo, gaveta 18, Banco Central Independente. É o gato que caça esse rato. Precisamos de investimento em saneamento? Saneamento. Gás natural, privatizações, Correios, Eletrobras, lei de falência, lei de startups para os novos negócios na economia digital. O Brasil já tem as maiores empresas digitais da América Latina. Empresas que são criadas há 4, 5 anos atrás, já está valendo R$500 bilhão. Eu só não vou mencionar para não parecer que é propaganda. Mas o Brasil continua produzindo força empresarial o tempo inteiro. E, para vocês terem uma ideia, eu dei o exemplo de ministros competentes, que têm uma boa taxa de execução, vão gastar 8 bilhões, 9 bilhões, 10 bilhões no ano. Agora, muito mais importante do que isso é o que está acontecendo. Apenas um marco regulatório, saneamento. 2 semanas depois de aprovada a reforma do marco de saneamento, 2 bilhões de investimento, mais 2 bilhões de outorga, 4 bilhões em Alagoas, Maceió. Logo depois, no Rio de Janeiro, 20 bilhões de outorga e 30 bilhões de compromisso de investimento. Então, você tem 54 bilhões de investimento, quer dizer, 5, 6 vezes mais do que um ministério inteiro. Uma empresa vai receber 5 vezes mais de investimento do que um ministério inteiro. Está tendo um boom de saneamento no Brasil. 50 bilhões de saneamento, 50 bilhões em infraestrutura, 50 bilhões em privatizações, 50 bilhões. Quando você soma isso, nós já temos contratado, não é ideia, PowerPoint, apresentação, plano, não. Contratos de 540 bilhões de reais de investimento para os próximos anos. Tudo assinado. E o jogo está começando ainda, porque ainda falta 1 ano e meio. Esse ano já foram 26 aeroportos, vem mais 22. Foi a SEDAI, agora vem Eletrobras e vem Correios. Então, tem muita coisa vindo pelo caminho ainda. Nós não vamos parar. Nós vamos fazer a reforma até o último dia. Nós vamos seguir transformando o Brasil. Ah, mas o primeiro ano é que você faz uma reforma, normalmente no último ano você não faz nada. Nós vamos seguir fazendo. Tudo que precisar de apoio constitucional, Congresso, etc., nós estamos fazendo agora. Ano que vem de eleição, os políticos estão ocupados, não tem problema não. Nós vamos fazer o que não precisa de apoio. Vamos reduzir as tarifas de importação devagarzinho, começando a abrir a economia, para botar todo mundo na musculação, em vez de ficar só vendo Netflix. Vamos botar a indústria para correr um pouquinho. Estamos baixando os impostos, vamos simplificar. Vem aí agora a reforma tributária. Tem uma certa incerteza, me perguntaram a respeito da queda da Bolsa, a Bolsa caindo, clima meio ruim. Tem uma incerteza que precisa ser removida. Nós precisamos de um Bolsa Família, aí em torno dos R$300. E nós temos que fazer isso, de novo, com responsabilidade fiscal. Então, vieram os precatórios de um lado, que eu chamei de um meteoro, porque dizem que tinha que ser previsto pela AGU, muito difícil. Faltavam 10 dias para se encerrar o período de inscrição e, de repente, apareceram 20 bilhões, em 8 ou 9 dias. Então, talvez nem o próprio juiz soubesse que ia tirar da gaveta e colocar aquilo lá 10 dias depois. Então, era impossível prever. Agora, a verdade é que, se um poder está limitado pelo teto e um outro poder dá uma ordem que ameaça violar o teto, nós precisamos de ajuda. E eu pedi ajuda, tanto ao Supremo quanto ao Congresso. Então, nós precisamos hoje ter uma equação muito simples. Bolsa Família, auxílio emergencial, R$300, mais ou menos, igual ao IR, para nos dar a fonte dos recursos, mais os precatórios, para nos dar o espaço dentro do teto. Nós precisamos dessa aprovação dupla.
Nós aprovarmos isso, os mercados se acalmam, a Bolsa volta a subir, tudo se acalma. O que existe hoje é uma enorme incerteza. Pediram para o senhor beber água. Deixamos água para o senhor agora? Eu bebo assim que eu tiver sede. Obrigado. Então, obrigado pela gentileza. Então, nós temos hoje um problema sério, que é o seguinte: precisamos do Congresso para aprovar o espaço do Bolsa Família, que é a PEC dos precatórios, ou seja, todos nós nos comportamos dentro do teto. Então, nós precisamos que também os comandos que venham de outros poderes também obedeçam a mesma regra, senão eu não consigo executar o meu orçamento. E nós precisamos de previsibilidade para os próximos 10, 15, 20, 30 anos. Então, nós vamos precisar dessa PEC dos precatórios. E, por outro lado, precisamos do imposto de renda. Aí vamos falar rapidamente do imposto de renda. Não atinge ninguém que tira até R$400 mil por mês de dividendos. R$400 mil por mês de dividendos. Não estamos atingindo ninguém de baixo, PJ, nada disso. Nós fomos lá em cima. Estamos fazendo o que o mundo todo está fazendo. O imposto de renda, há 40 anos ele desce no mundo. O imposto de renda sobre as empresas. 40 anos em queda. Era 43%, 44%, veio para 35%, 30%, 26%, agora está em torno de 23,5%. O Brasil, ao contrário, o Brasil está há 40 anos subindo o imposto sobre as empresas. E hoje chega a quase 40% para alguns setores. Então, o mundo inteiro baixou os impostos sobre as empresas, nós subimos ao longo de 40 anos. Nós vamos fazer o contrário, nós vamos agora baixar o imposto sobre as empresas. E vamos tributar quando o dinheiro sai da empresa. Mas não é da pequena e média empresa, não é o dentista, o médico, o advogado que tem um escritóriozinho, que tira o dinheiro dele sob forma de dividendos, se pejotizou para tirar o dinheiro como fosse um rendimento de capital, e na verdade é um rendimento do trabalho dele. Nós não queremos pegar esse pessoal, não tem nada a ver. Nós queremos pegar realmente o rendimento de capital. Se o trabalhador, o operário, paga às vezes 20% de imposto de renda, por que o super rico não pode pagar 15% de imposto de renda? Ninguém tem vergonha de ser rico, não precisa ter vergonha de ser rico, tem que ter vergonha de não pagar imposto. E o imposto é moderado, é um imposto moderado. Então, nós estamos fazendo algo muito simples. Nós estamos cobrando um imposto dos grandes dividendos e reduzindo o imposto para 32 milhões de brasileiros assalariados e, ao mesmo tempo, reduzindo o imposto de renda sobre as empresas. É muito simples, é incontornável. Não há como o brasileiro que tem recursos explicar para o brasileiro mais simples, que paga 20%, 25%, 27% de imposto de renda, que ele, milionário, não paga, paga zero. Ah, já fui tributado na empresa. Eu não quero tributar na empresa. A empresa é onde tudo acontece, os senhores sabem disso, são empresários. A empresa é onde tem emprego, investimento, aumento de produtividade, aumento de salário, inovações. É lá que tudo acontece, é lá que a riqueza é criada. Agora, se como dono afluente, você recebe, retira o dinheiro antes de você comprar o seu jato, ou a sua lancha, ou a sua casa de campo, paga 15% de imposto aí. Só isso, nada mais do que isso. É incontornável, é incontornável. Então, nós precisamos disso, porque isso vai ser a fonte do imposto de renda. Em si, a reforma é neutra. Eu não fico com R$1, até a gente perde um pouquinho, os estados até reclamarem. Mas o Brasil é o país do carimbo. Então, você só pode dar o aumento do Bolsa Família se você disser de onde vem o dinheiro, como se o dinheiro tivesse carimbo. Ó, vem dali. Ah, então pode. Mas não vem dali, não. Vem de um país que está crescendo, arrecadou bastante e pode dar um Bolsa Família um pouco melhor. Então, são pequenas coisas que nós precisamos fazer, mas são urgentes. Temos que aprovar a PEC do precatório, temos que aprovar o imposto de renda. Com essas duas peças, você tem o Bolsa Família e o mercado sossega. Porque o medo do mercado é justamente que haja uma falta de compromisso fiscal. O medo do mercado é exatamente o seguinte: as eleições vêm aí e as pessoas ficam alucinadas em véspera de eleição. Todo mundo fica nervoso, todo mundo quer ganhar voto, todo mundo quer gastar dinheiro, e isso pode ser o caminho para uma derrota eleitoral. Você vê, se fizesse um auxílio emergencial 200, 300, até 400, o Brasil voltava no V da Nike, que eu falava sempre, voltava um pouco mais devagar. Bota 600, ele volta mais rápido, mas volta com um pouco de inflação. Aliás, subiu no mundo inteiro, não somos nós. Todo mundo que ajudou
a tirar do buraco, agora está pegando um empuxo, está subindo o preço de comida, o preço de combustível, está subindo no mundo inteiro. Mas nós estamos preparados para combater isso. Então, está subindo o combustível, gás natural, privatização de refinarias, que antes eram só da Petrobras, para botar mais competição, reduzir os impostos que incidem sobre os combustíveis, o presidente tem insistido nisso, reduzir o imposto federal, pede aos estados que reduzam também. A inflação está subindo, Banco Central independente. Então, nós estamos tomando as medidas estruturais que são necessárias. E vamos, então, para o ano que vem. Como é que vem o ano que vem? Eu acho que a economia está voando, ela está vindo com força. Os juros vão subir um pouco para tentar frear a inflação, é verdade, mas as duas coisas são indissociáveis. O crescimento está encomendado também, está contratado. O Brasil vai crescer o ano que vem. E, acima de tudo, porque os empresários acreditam no Brasil. Os empresários acreditam no Brasil. Os empresários sabem que nós estamos fazendo o trabalho na direção correta. Então, nós vamos baixar os impostos. Nós estamos abrindo a economia gradualmente. Nós estamos privatizando empresas. Nós estamos cada vez mais indo em direção a uma economia de mercado. O que o senador falou, Jorginho falou sobre empréstimo para pequena e média, nós estamos indo nessa rota, estamos fazendo isso, com a ajuda dele, fizemos os primeiros movimentos, o Pronamp, mas nós estamos seguindo nessa direção. Desde o início, vocês viram que os bancos públicos desalavancaram, quer dizer, eles estão... é muito simples, em vez de você dar 10 bilhões para um campeão nacional, que pode pegar dinheiro no mercado tranquilamente, em vez de dar 10 bilhões para ele, corta para 5, devolve 5 para o governo federal, e os outros 5 você dá para pequena e média. Então, nunca houve tanto crédito para pequena e média empresa. Foi a primeira vez que teve uma recuperação econômica que 48% do crédito foi para pequena e média empresa. Antigamente era 100% do crédito só para as grandes empresas. Então, nós estamos atentos a isso, vamos fazer isso. Na reforma tributária, como diz o senador Jorginho Melo também, nós temos uma série de coisas que foram feitas pensando nos pequenos, pensando nos restaurantes, bares. Quer dizer, tem um capítulo lá, que nós chamamos de passaporte tributário, que tem um refis convencional, ele está lá. Mas nós queríamos ir além. O que acontece com um bar, restaurante, que de repente ficou fechado 9, 10 meses, 1 ano, e as dívidas se acumularam, está devendo agora R$200 mil, ele quer reabrir o negócio dele. Desconte 90%. Aí se caiu 80% do faturamento dele, desconte 80%. Se caiu 40%, desconte 40%. Então, em vez de ter juros, multa por atraso de imposto, é o contrário. Nós estamos fazendo a figura que nós chamamos de transação tributária, onde há um perdão, um desconto da dívida. Isso está lá na nossa reforma tributária também. Então, nós estamos de olho nos pequenos, nós estamos de olho nos que foram atingidos, nós vamos ajudar os atingidos. Agora, acima de tudo, nós temos que confiar no hino da Confederação Nacional de Diretores e Lojistas. O seguinte, o futuro será o que nós fizermos. O futuro será o que nós fizermos. Não ficarmos com medo, dizendo que o Brasil vai afundar, como tem a turma da rolagem da desgraça, né? Vai cair 10, aí cai 4. Não vai ficar no fundo, aí volta em V. Aí não vai crescer esse ano, aí cresce 5,5. O ano que vem não cresce. Se a gente acreditasse neles, o Brasil já tinha parado. Mas nós não acreditamos neles, nós acreditamos em nós, no nosso trabalho, no nosso esforço. E nós vamos seguir fazendo a coisa certa. E quando você faz a coisa certa, dá certo no final. Dói mais, é difícil, nós fomos atingidos várias vezes. Foi uma sequência de choques, nós estávamos fazendo a análise desses choques, foi uma sequência, de repente, é aquela história lá mesmo, das 7 pragas do Egito, que o escolhido, atravessar o deserto, aquele negócio todo, parece que está acontecendo mesmo, porque 2, 3 meses de governo, tem o maior desastre ambiental do Brasil na época, que foi o Brumadinho. Aí o PIB caiu. Aí nós botamos o PIB para crescer de novo, o segundo semestre estava crescendo 2,5%, 3%, tanto que a integral do ano foi 1 e pouco, apesar de ter caído o PIB no primeiro semestre. Aí quando a gente está começando a sair, explode a Argentina, 40% da produção automobilística de São Paulo vai para a Argentina. Afunda de novo. Aí nós empurramos o troço. Aí quando decola, janeiro, fevereiro de 2020, nós estamos decolando Covid. A gente fura a primeira onda. Quando o Brasil começa a crescer, segunda onda de Covid. A gente fura de novo. Agora com vacinação em massa, aí vem a maior crise hídrica de 92 anos. É duro. Agora,
não nos desestimula, não nos derrota. Nós vamos atravessar, vem a segunda, vem a terceira, vem a quarta, nós vamos seguir fazendo a coisa certa. Se você fizer a coisa certa, o que vai acontecer, no mínimo, é deixar um enorme legado institucional. Tem um Banco Central independente, tem agora uma plataforma de retomada de investimento de petróleo, os contratos com a União Europeia, com o Mercosul estão assinados, estamos com o novo marco fiscal que está aí, quer dizer, cheio de gatilhos. Vocês veem o seguinte, quando nós transferimos esses 150 bilhões, na verdade, para estados e municípios, o ano passado, os estados melhoraram muito. Todos os estados estão bem, porque nós pedimos a contrapartida que eles mesmos não conseguiam fazer, que era segurar os salários. Então, nós falamos, nós vamos dar o dinheiro para a saúde, mas isso não pode virar uma celebração eleitoral, ficar dando aumento de salário em ano eleitoral. Seguramos o salário de um lado e demos os recursos do outro lado, todos os estados e municípios estão bem. Então, estão todos num estado financeiro bom, vão gastar esse ano, estão vindo, vão se expandir esse ano. O setor privado está vindo com tudo. Agora, com a vacinação em massa, o comércio está voltando. Agora é a hora do comércio. O comércio está voltando agora. Então, agora é que vai chegar a turma do emprego, né? Uma turma que gera emprego, 70% do emprego brasileiro é comércio e serviço. Esse setor está começando a se levantar agora. Volta às aulas, vacinação em massa, abertura de restaurantes, todo mundo imunizado. Quer dizer, então, agora o Brasil está vindo com tudo, além dos investimentos, 540 bilhões contratados. Então, essa ideia de que o Brasil não vai crescer ano que vem é política, é blá, 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 é fake news, esquece. Vai crescer. O desafio agora é saúde, emprego, renda. Saúde, vacinação em massa. Emprego, pedir apoio ao Senado, que derrotou a 1045, que ia gerar 2 milhões de empregos, justamente para quem está mais necessitado, são os invisíveis. Aparentemente, houve um acordo, estava tudo certo, na última hora o acordo foi rompido por alguém, não sei o quê, mas tem que ser reconsiderado, porque emprego é fundamental. Era uma flexibilização de algumas práticas e, além disso, uma inovação, que era o bônus de incentivo à qualificação profissional. Isso ia nos gerar aí 2 milhões de empregos em 3, 4 meses, além do 1,5 milhão de empregos que nós estamos criando a cada 6 meses. Então, tudo isso ia melhorar muito a situação para o ano que vem. E, além disso, temos também renda, que é esse Bolsa Família, para ajudar a turma agora, já que o custo de vida subiu um pouco, vamos dar um aumento nesse Bolsa Família, e ajudar justamente essas camadas mais vulneráveis. Então, o Brasil tem mapa, o Brasil tem rumo, o Brasil tem um programa, nós estamos executando o nosso programa. Agora, nos atrasamos extraordinariamente pela pandemia. Mas nós vamos seguir em frente. Eu quero renovar o meu voto de confiança, não só na democracia brasileira, né, porque todo dia estão... É aquela barulheira de sempre, né? Quem lê a história da Suprema Corte Americana vê que toda hora tinha briga lá também, briga com o presidente, briga do Estado contra a federação, depois o governo federal com o presidente, depois o presidente na verdade, os governos estaduais com o presidente. Isso é natural da democracia. As pessoas cometem excessos, aqui e ali um se excede. Mas o importante é que as instituições estão aí e elas vão corrigindo, elas têm que corrigir. Quando alguém comete um excesso, os outros têm que chamar a atenção e falar, volta para a caixinha aqui, porque senão vai dar errado. Então, a coisa vai, volta, e no final você sai de lá com uma democracia mais robusta, porque foi mais testada. Ora, o Brasil atravessou 2 hiperinflações sem sair da democracia. Depois entrou em 2 recessões de 3,5% e agora uma de 4%, sem sair da democracia. Por que nós vamos ter medo da democracia? Vamos ter medo de ter golpe, de ter isso? Não tem nada disso. Isso é folclore, isso é conversa de política. É política para cá, bate para lá, mas nós não podemos perder o foco. Veja a turma da política fazendo política, nós temos que tocar a economia. A economia vai atravessar, vai correr e vem embora. Então, eu quero renovar meu voto de confiança na democracia brasileira e o voto de confiança na classe empresarial brasileira. Quer dizer, vocês são gigantes, vocês são lutadores, vocês são guerreiros, vocês criam emprego, renda, fazem inovações, competem, pagam seus impostos, que são excessivos. E nós estamos aqui para tentar ajudar isso, porque nós nos vemos como servidores, nós não nos vemos como autoridades. Nós estamos aí sentados com vocês durante vários anos, estamos aqui temporariamente e vamos voltar para aí de novo.
Então, nós temos noção da missão, do que tem que ser feito, e nós confiamos, acima de tudo, na nossa capacidade de trabalho, na nossa capacidade, na nossa boa-fé, na nossa vontade de construir um país melhor. Então, obrigado a vocês todos, estamos juntos. Obrigado, ministro Paulo Guedes. Registrar as presenças do senhor deputado federal da Vitória, que aprovou o PLP 05 no plenário da Câmara, o deputado Neucimar Fraga e do secretário de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, Márcio Faria.